Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Altíssimo, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia maravilhoso que estamos tendo a oportunidade de falar, de andar, de sorrir, de caminhar, de nos alimentar, tanto do alimento físico quanto do alimento espiritual. Amados irmãos, sou o Neto Cursino Picanço, irmão na fé em Jesus Cristo, e pela fé estou aqui com você para trazer a palavra de Deus que já está aí na tua Bíblia, na tua casa. Você, por favor, abra a sua Bíblia, que hoje a palavra encontra-se em Salmos, e é o Salmo 8. Então esse é um momento que nós vamos pedir o entendimento do Senhor Deus para que possamos juntos compreender como é que nós vamos hoje nos revestir do poder de Deus, nos apropriar do poder de Deus, né? Para que Deus possa nos dar esse poder, esse entendimento da palavra de Deus, ok? Com isso, todos os males se afastarão, porque a palavra diz que onde há luz, as trevas saem. Então em Salmo 8, abra a sua Bíblia, por favor. Em Salmo 8, nós temos aí Davi novamente glorificando ao Senhor. E o que em Salmo 8 nos diz? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando veio os teus céus, obra do teu dedo, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, e o filho do homem para que o visites. Então, amados irmãos, a palavra de hoje nos mostra quão grandioso é as obras que Deus fez e nos presenteou. Então você que está aí me ouvindo nesse momento, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa abençoada por Deus. Você tem esse mundo para você fazer o que você quiser dentro da palavra de Deus, do alinhamento com Deus, porque nós somos sua propriedade, a sua criatura. E quando nós nos colocamos nessa condição de entrega a Deus, nós começamos a sentir o poder de Deus. E é justamente dessa grandiosidade que Davi está falando no Salmo 8. O nosso Senhor, Ele nos dá a liberdade para que nós possamos seguir em frente na busca desse encontro com Deus, no alinhamento com Ele. Então nós precisamos ver que o Todo-Poderoso, Ele se apossa de nós como sua propriedade particular e nos dá esse privilégio imensurável de também chamá-lo de nosso Senhor. Olha como é que você chama para Deus, nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Então nós nos apropriamos desse amor tão divino que Ele nos concede. Ele é o nosso Senhor, o nosso Senhor Deus. Ó irmãos, eu sei que você nesse momento está aí na sua casa orando, e eu tenho certeza que Deus está te visitando. Você que está acompanhando essa leitura em Salmo 8, Deus está te visitando nesse momento. E eu sei que você
está começando a despertar para a grandiosidade das coisas que Deus nos dá. O oxigênio que nós respiramos, o sangue que bombeia em nossas veias, a comida, os alimentos, as árvores, o fruto, o sol, o vento, a lua, as estrelas, o firmamento, toda a galáxia é obra maravilhosa de Deus. Tudo está no seu lugar e está certo. Então, quando o mundo está certo, quando Deus está na direção da tua vida, tudo vai dar certo. Nada pode dar errado. Então esse é o momento de reflexão para que nós possamos entender a obra de Deus, assim como Davi contemplou essa grandiosidade dessa obra. Então, o louvor preferido que o Salmo fala aqui pelas crianças, ele é um louvor puro, porque a criança ela não tem maldade em seu coração. A criança não tem maldade, irmão, e é assim que nós devemos nos projetar para Deus. Quando nós formos louvar, nós devemos colocar a nossa boca em santidade, as nossas palavras, o nosso pensamento, o sentimento em santidade, porque é o pensamento que gera o sentimento e que gera o comportamento. Então daqui a pouco você está se comportando como um homem e uma mulher de Deus, como um ser de Deus. É o pensamento que gera o sentimento e que gera o comportamento. Então comece a pensar nas obras do Senhor, comece a pensar em sua grandiosidade, no grande amor que Ele depositou em nós, acreditando em nós, em mim e você, que somos simples pecadores. Ele acredita que nós possamos, Ele acredita que é uma chance, então Ele nos deu o Seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos ter a liberdade e a salvação eterna, irmão. Então você às vezes deposita o seu coração em um poder posicional, é no seu emprego. Você confia no dinheiro que vem do seu emprego. Você confia muitas vezes nas obras do mundo. É num vereador, é num governador, é num presidente, é numa autoridade, às vezes religiosa, e é muitas vezes até no dinheiro. As coisas do mundo passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então nós devemos nos agarrar nessas obras maravilhosas. E o Salmo 8 nos revela que nós devemos louvar o Senhor como as crianças, que são puras de coração. Crianças, pois o sentimento que está nela envolvido, elas estão desprovidas de interesse e glória própria. As crianças, elas são puras e o Altíssimo sabe disso. Ele pode suscitar para si a mais perfeita adoração de onde quiser, até mesmo da boca das frágeis criancinhas. Ah, meus amigos, existem muitas mães, muitas pessoas que maltratam as crianças. É o aborto, é crianças jogadas no lixo, é crianças abandonadas nas portas das casas como se fossem algo sem valor algum. Mas para Deus, essas crianças, elas têm um valor enorme, porque elas são puras de coração. E quem maltrata as crianças, com certeza não terá um bom caminho na vida, não terá as bênçãos que Deus requer, porque Ele ama as criancinhas, Ele ama as crianças, ao ponto dele falar em vida. Jesus Cristo falou em vida. Eu vou já explicar para você que as crianças, elas são puras, e as crianças, elas têm a mais perfeita adoração. Então, ao receber o louvor dos pequeninos no templo e ser contestado pelos principais religiosos daquela época, meus irmãos, o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, cumpriu essa passagem profética. Então são as palavras sinceras das crianças que transformam e dão força, e são a força
para silenciar os religiosos hipócritas. E onde é que nós vamos encontrar isso que está aqui falando das crianças no Salmo 8? E também nós vamos encontrar isso em Mateus. Mateus capítulo 21, verso a 15 a 16. E lá em Mateus, na sua Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, verso a 15 e 16. Está lá o Salvador Jesus Cristo novamente enfrentando aqueles religiosos, assim como muitas pessoas, muitas pessoas às vezes ignoram as crianças, não dão valor quando elas estão no templo, na casa do Senhor. E aí é que Jesus Cristo mostra o verdadeiro valor e a importância de nós sermos como ela. Então em Mateus 21, versículo 15 a 16 nos diz: vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamados no templo, Hosana, e os meninos clamando no templo, irmão, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, agora Jesus falando, irmão, olha o que Jesus fala: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirar-te o perfeito louvor? Então as crianças, elas têm um louvor perfeito. Quem está falando isso é Jesus Cristo. Então, que interessante, o mesmo Jesus que em um momento de indignação expulsou algumas pessoas naquele momento do templo, porque eles desrespeitavam aquele local sagrado. Então, quantas vezes nós estamos desrespeitando o local sagrado, fazendo negócios, fazendo as coisas que não são direcionadas para aquele local? Às vezes nós estamos com pensamento dentro do templo da igreja, nós estamos com pensamento que não é para aquele local. E é justamente disso que o Senhor fala. Quando nós estivermos lá no templo, na igreja, onde é que você vai se encontrar com Deus? Lá você tem que estar com o pensamento voltado para Deus, o seu louvor direcionado, o louvor sincero para Deus. É disso que está falando aqui em Mateus 21, capítulo 21, verso 15 a 16. Então o Senhor Jesus Cristo, ele abre a boca e nos diz quão importante é termos o louvor sincero. Ah, meus irmãos, ele recebeu naquele local sagrado com alegria e satisfação os cegos, os coxos que ali estavam e chegavam, e ele os curou, irmãos. E olha, certamente isso nos traz um grande ensinamento. Deus não aceita quem entra em seu santo templo com intenções ruins, com mágoas. Você que está com mágoa, eu estou com mágoa do meu marido, eu estou com mágoa da minha esposa, eu estou com mágoa do meu filho, eu sou o filho e tenho mágoa do meu pai, da minha mãe, eu carrego um peso enorme, uma carga enorme, e eu ainda não desculpei essa pessoa. Então você está indo na igreja todos os dias, e todos os dias o Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui que você está indo da forma errada. Você ainda não teve um encontro com Deus, e no momento que você tem um encontro com Deus, você se descarrega dessa mágoa, você perdoa, você se liberta, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente isso, para levar os nossos pecados. Então está na hora de você abrir a boca e falar diretamente com quem pode resolver o teu problema, que é Jesus Cristo, nosso Senhor Altíssimo. É Ele que pode fazer a grande diferença na tua vida. A diferença é a diferença entre a morte e a vida. E você prefere a morte ou a vida? Você prefere as trevas ou a luz? Você prefere a adoração verdadeira como as criancinhas? Ou você prefere ainda continuar ano após ano carregando essas pequenas coisas? É a sogra que não gosta do genro, é o genro que muitas vezes não gosta da sogra, e aí você está numa guerra familiar, você está numa